Olá, queridos, muita satisfação poder estarmos aqui mais uma vez para abrirmos as Sagradas Escrituras e vermos um tema muito importante hoje. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa fazer morada aí contigo nessa manhã para compreender o que a Sagrada Escritura tem para nos dizer hoje. Sérgio, bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para falarmos de um assunto tão importante assim. Eu quero me dirigir a você, amigo, que nesta manhã nos assiste, e eu quero dizer a você que este programa é um programa especial, porque ele fala de um assunto que é um assunto que na verdade ele define, o nosso futuro. Nós somos salvos pela graça unicamente, a lei tem algum papel na nossa salvação, ela envolve alguma coisa. Esse é o estudo desta manhã. Então eu quero que você assista com carinho este programa, para que você realmente possa entender o que nós queremos transmitir nesta manhã. Sim. E nós vamos abrir, amigo, a Bíblia. É a Bíblia que vai falar com você. Nós apenas vamos utilizar a palavra de Deus para nós tratarmos deste assunto tão importante, Jair. Sérgio, eu vou jogar uma batata quente na sua mão. Querido amigo telespectador, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 2, no verso 13. E vamos ler ali. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Você observa qual que é a ordem aqui? Aqueles que ouvem a lei apenas não são justificados diante de Deus, Sérgio. Mas aqueles que obedecem à lei é que serão justificados. Agora, eu gostaria de ler um outro verso para que você pudesse responder para nós o que nos ajudar a entender o que esses dois versos estão dizendo. E eu convido você a abrir Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui em Gálatas 3, 11 diz que pela lei ninguém será justificado. Porém, Sérgio, lá em Romanos 2, verso 13, diz que todo aquele que apenas ouve a lei e não pratica não será justificado, mas sim aquele que pratica a lei que será justificado. Então, um diz que nós seremos justificados pela lei, o outro diz que seremos justificados não pela lei, não é jamais pela lei. De uma forma diferente, Nos ajude a entender isso, Sérgio. O mesmo que escreveu um texto, escreveu outro. Sim. Inclusive foi Paulo, amigo, que escreveu Romanos, e também foi Paulo que escreveu Gálatas. O livro de Gálatas, esse segundo texto. Sim. Porém, eu tenho o mesmo Paulo que agora, para me colocar aqui agora um texto para a gente começar a entender isso aqui. Veja, eu estou com Romanos, também escrito por Paulo, capítulo 8 e o verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aqui Paulo diz que a lei, ela estava enferma. Quando que isto aconteceu? Isto na verdade aconteceu, ela se cumpriu quando Cristo, ele nasceu e viveu entre nós, entre a raça humana, correto? Por quê? Porque Cristo, ele morreu aos 33 anos de idade. Porém, aqui Paulo cita uma lei que estava enferma. Essa palavra enferma, ela traz ela demonstra ela tem uma conotação de fim, de morte. Sim. E por que esta lei deveria desaparecer, deveria morrer? Porque esta era uma lei que apontava para Cristo. E Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, amigo, eu quero dizer para você que nós vamos apresentar hoje para você que não existe uma única lei. Esse é o problema, já. Não existe uma única lei. Lá em Romanos, no capítulo 2, Paulo fala de uma lei. Gálatas, ele está falando de outra lei.
Entende? Eu sempre digo assim, que em Romanos ele fala da lei moral. Sim. Qual é a lei moral? A lei moral é a lei dos mandamentos. No último programa já falamos sobre isso, né? Correto. O amigo que está nos assistindo, ele pode lembrar deste programa, quando nós falamos, e não só de duas leis, falamos de várias, mas assim, nós destacamos duas porque é o que mais, vamos dizer assim, que envolve na salvação da raça humana é essas duas. Por quê? Porque Cristo, quando ele veio, ele estava simplesmente cumprindo uma profecia, e esta profecia, Jason, ela foi escrita ainda lá no livro de Gênesis, lá atrás, entende? Quando Deus olhou para o casal que pecou ali, olhou para a serpente, entende? E Deus proferiu ali uma sentença, na verdade, contra Satanás, dizendo que este, entende, te ferirá o calcanhar, ou seja, ele ia ferir o calcanhar de Cristo, mas a descendência dele feriria a sua cabeça, você entende? Então estava ali se cumprindo esta lei, a lei que o homem, que Cristo deveria ser morto na cruz do Calvário. Então assim, de forma que esta segunda lei que Paulo fala ali, não é a lei moral, é a lei cerimonial, e essa jamais ia justificar alguém. Se Cristo não viesse, amigo, para morrer por nós, por você, todos os sacrifícios do mundo feito de touro, de bezerro, de novilho, de pombo, jamais salvaria alguém, nunca ia salvar. Por quê? Porque era apenas um ato de fé, que estava representando a Cristo no futuro que viria. Por isso, Jason, é que é colocado desta forma, mas são duas leis diferentes. Então, essa não tinha validade real, era um símbolo, então. Era um símbolo e ela se cumpriu em Cristo. Sim. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, esta lei, na verdade, ela deixou de existir. Entende? Os judeus, eles ainda continuaram, obviamente, continuaram sacrificando, correto? Mas para Deus, ela não tinha mais valor. Para Deus, por exemplo, se você, amigo, já leu, a Bíblia diz no livro de Mateus que na hora que Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário, ele se rasgou de cima a baixo. Sim. E aquilo ali era uma demonstração viva do poder de Deus, que o sacrifício acabava ali. Ali terminava o sacrifício, porque Cristo era o sacrifício que deveria ser sacrificado uma vez por todas pela raça humana. E Tiago 1,25, Sérgio, ajuda a gente a entender esse aspecto aí? Então, Tiago capítulo 1, verso 25. Vamos ler aqui, Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Aqui, Jason, Tiago está falando da lei moral. Você percebe o valor que é dado aqui para as pessoas que praticam a lei. Aqui ele fala assim que essas pessoas, elas vão ser bem-aventuradas. Sim. Correto? Ou seja, então é necessário observar a lei. Ah, com certeza. Né? O que Jesus, Sérgio, fala sobre a lei? Porque existe muito isso, né, de falar que a lei, Jesus veio aboli-la, de que a lei não serve mais e que nós não precisamos mais observá-la. O que Jesus fala a respeito da lei? Quando Jesus tocou na lei, o que ele falava sobre isso? Ele falava sobre a necessidade de observar ela, ou não? Vamos ver o que Jesus pode nos ajudar nesse ponto, né? Que é importante ver o que Jesus fala também. Jesus, ele foi criticado algumas vezes pelos próprios judeus de ser um transgressor da lei. Sim, tá? Verdade. Ele foi criticado, e até hoje as pessoas ainda usam textos que os judeus criticavam a Jesus para dizer hoje que não precisa mais. Tá vendo? Jesus era transgressor, Jesus fez isso, aquilo. Não, era uma crítica, mas na verdade era uma crítica que não era verdadeira. Sim. Correto? Porém, no capítulo 5, verso 17 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele olha para o povo agora e fala assim, vocês não julguem entre vocês que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Entende? Nós temos algumas tradições, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje vai falar assim, eu vim dar o verdadeiro sentido da lei. Correto? Não acabar com a lei. Sim. Não acabar com a lei. E ainda, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sim. Você percebe que
Se Cristo tivesse acabado, abolido com a lei, tivesse finalizado com ela, não precisa mais, eu não vejo motivo para esse texto estar aqui na Bíblia. Sim. Para que Jesus ia pedir, amigo, se você me ama, se você diz assim, olha, eu amo a Jesus, aí ele fala assim, então guarda os meus mandamentos. Para que é que Jesus ia dizer isso para você e para mim, se não precisa mais, se a lei se acabou? Entendeu? Então nós temos que entender, amigo, qual é a lei que foi até a cruz. Esse é o ponto crucial. Isso nós precisamos entender, precisa ficar claro. Então quando Jesus em Mateus 5,17 diz assim, não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Quando ele fala cumprir a lei, não se refere apenas ao cumprimento da lei cerimonial, ou também se refere no sentido de obedecer a lei? O que você acha, Sérgio? Eu acho que é obedecer também, né? Não apenas cumprir no sentido da ovelha lá apontava para Jesus, então Jesus veio e morreu e agora não precisa mais sacrificar a ovelha. Mas ele obedeceu a lei também, ele cumpriu, ele foi um homem que andou segundo a lei. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, correto? Vamos colocar isso na cabeça, coloca na sua cabeça, amigo. Pecado, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. O que é transgressão da lei? É fazer o contrário do que a lei diz. Isso é pecado. E a Bíblia diz em muitos lugares que Jesus nunca pecou. Portanto, se eu aqui for fazer aqui uma união de pensamento aqui agora, vai ser muito óbvio que eu vou chegar a uma conclusão seguinte: Jesus não transgrediu nenhum mandamento. Foi um cumpridor. Ele foi um cumpridor. Certo. Ele foi um cumpridor, já no sentido de obediência. Certo. Mas Sérgio, a salvação é pela graça ou é pela lei? Porque agora parece estarmos nos confundindo aqui. A salvação é pela graça ou é pela lei? Ou a salvação tem um pouco dos dois? Agora a Bíblia parece nos estar dificultando um pouco o entendimento, né? Porque eu ouço bastante a salvação pela graça e eu acredito nisso. Tem alguma passagem que nos ajuda a entender bastante isso, Sérgio? Tem. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação pela graça, então. Salvação é pela graça. Mas e por que a lei, então? Que papel tem a lei aí? Por que a lei tem que ser observada, então, ainda, Sérgio? A salvação é pela graça e ponto final. Tá? Você recebe a salvação pela graça, de graça. Isso é um dom de Deus. Deus dá isso para você. Aonde que entra a lei? Esse é vamos dizer assim, não é um problema, pelo menos para mim, mas para muitas pessoas é um problema. Qual é o problema? Aonde que entra a lei? Acontece, querido, que eu vou colocar aqui essa Bíblia para mim explicar isso aqui para você. Deus, ele vem através da pessoa de Cristo e através de um ato de fé, meu, teu, das pessoas, da raça humana. Nós cremos em Cristo e nós somos salvos, correto? Agora, eu como um homem salvo, o estilo de vida meu é um estilo diferente. Eu tenho um estilo de vida diferente. Veja bem, eu não vou ter um estilo de vida diferente para ser salvo, mas eu tenho porque eu fui salvo, correto? Cristo me salvou, eu agora sou um homem salvo. Eu olho para Deus, Deus me justifica, correto? Agora eu tenho um caminho diferente a seguir. Cristo agora ele traça um novo caminho para a raça humana. E neste novo caminho envolve a obediência. A obediência. E a obediência a quê? A obediência aos mandamentos de Deus. Entende? Então a lei, aonde que ela entra? Ela entra na vida do salvo. Sim. Ela entra na vida do salvo. Agora, por exemplo, como que eu posso mostrar para o mundo? Porque veja bem, tem um texto no livro de Mateus que Jesus fala assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Correto? Tem esse texto aí no capítulo 5, capítulo 6 de Mateus. Aí o que acontece? Como que eu posso mostrar para o mundo? Como que o mundo, por exemplo, pode glorificar a Deus através dos meus atos se eu ando contrário à vontade de Deus?
Entende? Então, nesse sentido, a lei, ela é tudo. Porque ela vem para nos ajudar a vivermos uma vida de santidade na presença de Deus. Mas não para a salvação em si. A salvação é um ato de fé. Realmente é pela graça. Mas a lei, ela nos acompanha no nosso caminhar, no nosso jornadear até o final da nossa vida, né? Então quer dizer que a salvação é pela fé, pela graça de Cristo, né? Inclusive a graça é uma pessoa, na verdade, é a pessoa de Cristo, né? Mas aquele que não observar a lei e achar que a graça unicamente vai salvá-lo, então, e não obedecendo, não será salvo. Paulo diz que quem faz isso negou a fé. Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. É certo, Sérgio, que existem muitos versos que parece que Paulo está dizendo que, olha, a lei deve ser desconsiderada. Porém, as pessoas que pregam isso esquecem desse verso aqui, que na verdade são outros, existem outros versos, mas esse verso aqui é um deles. Paulo aqui está dizendo com toda e absoluta certeza, olha só, anulamos, pois, a lei pela fé? Aí ele responde, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, em um lugar ele diz que a salvação jamais será pela lei, porém, ele estabelece a lei. Eu gostaria de abrirmos um pouquinho para frente, no livro de Romanos mesmo, aí, no capítulo 7, no verso 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Aqui mais uma vez Paulo está confirmando que a lei ela é aprovável, né? Ela é aprovada, deve ser observada, ela é boa, santa, justa. Então são versos que corroboram no sentido de que nós devemos ser observadores da lei, né, Sérgio? Nós temos que ser observadores da lei, Joyce, mas da forma correta. Veja o que Paulo diz aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 8. Ele fala assim, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, ou seja, de forma correta. Entende? Olha, eu quero dizer para você, amigo, que ninguém entende mais de lei, e ninguém entendeu mais de lei, Jason, do que o povo hebreu. O povo hebreu é o povo de Israel, que foi tirado lá do Egito, que veio, que conquistou todas aquelas terras, e nós conhecemos a história do povo hebreu, correto? Porém, eles andavam exatamente como a lei queria que eles andassem. E eles, Jason, eles foram rejeitados por Cristo. E sabe por quê, amigo? Porque eles não sabiam usar legitimamente da lei. Eles faziam tudo o que a lei mandava, e com isto, eles achavam que Deus tinha que dar para eles um lugar no céu. Ou seja, teria que salvá-los para a vida eterna. E a lei... Salvação pela lei. Salvação pela lei. Eles eram legalistas. E a lei, amigo, ela não tem este papel. Eu disse aqui, a salvação é única e exclusivamente pela graça. A lei, ela acompanha os salvos. A lei, ela dignifica o homem, sabe? A lei é que nos dá um caminho a seguir. É através da lei que nós achamos e praticamos o que é bom e sabemos o que não pode fazer. A lei serve para isso. Eu sempre digo, amigo, que a lei, ela é como um espelho, por exemplo. Um espelho, você olha no espelho e você consegue ver o seu rosto, e se você tiver um problema ali, uma sujeira, um exemplo, você vê, mas o espelho não vai tirar a sujeira do teu rosto, entendeu? Quem vai tirar é Jesus Cristo. Aí você vai lá, entende? Eu estou com o rosto sujo, eu estou com carvão, por exemplo, no rosto. Eu vou lá na torneira, vou abrir a torneira da pia, vou lavar o rosto, resolveu o problema. Mas o espelho apenas mostrou, e esse é o papel da lei, já. Ele mostra, entende? A lei, ela mostra o pecado, mas quem tira o pecado é Cristo. Sim. Sérgio, existe um pensamento, inclusive muito popular, infelizmente, né, de que as pessoas pegam 2 ou 3 versos isolados de Paulo, né, e dizem que não devemos mais observar a lei. A lei, ela é da antiga aliança, ou seja, até Cristo observava-se a lei.
depois de Cristo não observam mais a lei, é ótimo, é unicamente a graça. E eu me perguntaria assim, eu me pergunto às vezes, mas essas pessoas que dizem que a salvação é unicamente pela graça e que a lei não precisa mais e não deve mais ser observada, essas pessoas, elas estão dizendo para o seu grupo liderado, no caso aí, que eles podem adulterar, que eles podem matar, roubar, desobedecer os pais? Será que eles estão dizendo isso? Ou será que... Porque eu sei que eles observam a lei, eles são seguidores da lei, mas por que eles dizem que não deve mais ser observada a lei? Será que tem alguma coisa em especial aí? Você há de concordar comigo que realmente o que o Jairson disse é verdade. As pessoas que dizem, olha, a lei foi abolida por Cristo, o fim da lei é Cristo, mas elas não matam, elas não roubam, elas não adulteram, elas não fazem nada dessas coisas, mas elas fazem uma coisa, Jairson. As pessoas que concordam que a lei foi abolida têm um único mandamento que elas não aceitam. E sabe qual que é? O quarto mandamento. Sabe o que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias você pode trabalhar, você pode fazer tudo o que você quiser, mas o 7º dia é sábado. Nesse dia é Deus que disse, você não faça nada, você tire ele para ser um dia reservado para mim. E as pessoas, Jairson, não querem fazer isto. Então... Mas tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Dinheiro. Sábado é o melhor dia para se ganhar dinheiro no comércio. É ou não é, amigo? Sábado é um bom dia. Imagina você no teu comércio, você fecha ele no sábado, né? O dia que o pessoal para de trabalhar na empresa, principalmente na parte da tarde, todo mundo sai às compras, o salão de cabeleireiro está cheio, o salão da manicure está cheio de gente, e aí você percebe? Mas eu tenho um texto aqui para você nesta manhã. Olha, lembre do começo do programa, quando eu falei assim, olha, presta bastante atenção, olha o que eu vou ler. Tiago no capítulo 2 e o verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Meu amigo. Então quer dizer que dizem que não deve ser observado, mas observam tudo. E dizem que não deve ser observado unicamente para não observar aquele que eles não estão interessados em observar. É basicamente isso, então? Basicamente isso. Entendeu? Mas olha, Sérgio, lá no livro de Apocalipse, e eu gostaria que nosso querido amigo abrisse sua Bíblia e observasse bem esse verso. Apocalipse 14, Sérgio. No verso 12, capítulo 14 de Apocalipse, verso 12, observe o que diz esse verso aqui. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, a fé de Jesus. Esse verso, Sérgio, ele está escrito falando dos remidos no céu. Esse verso está falando dos remidos na nova terra. E ele está falando de pessoas que são observadoras dos mandamentos de Deus, né? E a fé de Jesus. Então, só esse verso aqui, que é um verso que ainda irá se cumprir no futuro. Não é coisa do passado. Aqui está dizendo que são os observadores dos mandamentos de Deus. Olha, a salvação eu acredito 100% que é pela graça. Mas se a pessoa não observar e não for obediente pelo que está escrito aqui, e se você quiser ler também o capítulo 12, verso 17, olha só, aqui está falando sobre a perseguição do dragão, sobre aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, e diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Olhem só, quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mais uma vez, Sérgio, então é o livro de Apocalipse, é o último livro, aquele que fala sobre os últimos eventos, a perseguição dos últimos dias e os remidos no céu, e fala que essas pessoas, os santos que Cristo virá buscar, são observadores dos mandamentos de Deus e serão salvos pela graça.
Que coisa bonita, né? É uma característica, né, Jair? Eu apenas gostaria de finalizar dizendo para você, meu querido amigo, tomar isso no seu coração. Observar que não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. O que as pessoas dizem não importa. Você tem que observar o que a Bíblia diz. Então, que Deus possa abençoar o seu coração para compreender e buscar compreender esse assunto ainda melhor. Que Deus abençoe você. Nós estamos chegando, querido amigo, ao final deste programa, mas eu quero deixar aqui um texto da Bíblia para você meditar nele. Mateus, no capítulo 7, do verso 21 até o 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, amigo, esse texto aqui, Jesus é quem disse. A característica de alguém que Jesus vai olhar para ele e falar assim: olha, eu nunca vos conheci, são pessoas que praticam a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. E você sabe o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Portanto, querido amigo, eu quero dizer para você nesta manhã, se você é aquela pessoa que ainda não parou para pensar nestas questões, sabe, eu quero convidar você a refletir comigo a importância da obediência. Sabe, eu não estou dizendo aqui para você obedecer para ser salvo, não. Eu estou dizendo para você que se Cristo teve misericórdia de você, se Jesus morreu por você lá na cruz do Calvário, sabe, Ele merece que você e eu sejamos obedientes à sua palavra. E que Deus, querido amigo, nesta manhã possa profundamente impressionar o seu coração. Que você possa ser aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança que realmente tome uma decisão ao lado de Cristo. Tome uma decisão ao lado da palavra de Deus. E que você, assim como eu, seja mais uma pessoa a fazer a vontade de Deus e guardar os seus mandamentos. Porque este, diz a Bíblia, é o dever de todo homem. Que Deus possa te abençoar, amigo. Esse é um desejo que eu tenho grande. Que Deus possa fazer uma obra especial na sua vida. Em nome de Jesus.